Vamos lá, fãs de esportes. A gente está de volta com o Sport Center já para mostrar o que aconteceu lá no Maracanã. Vitória gigante do Galo para cima do Flamengo, 3-0 e sem fazer muito esforço. Não teve nenhum susto esse Atlético Mineiro para vencer o Flamengo jogando lá no Maracanã. Vou dar boa noite já para os nossos comentaristas e a gente já mostra os melhores momentos e os gols também. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fábio e Luciano. Prazer em revê-lo. Enquanto a gente vê aí o segundo gol do Atlético Mineiro no Maracanã, o Edenilson, um contra-ataque muito bem ligado desde o campo de defesa, com o passe do Paulinho de primeira para ele finalizar. Eu me lembro de uma outra partida aí no Maracanã que aconteceu em 30 de junho de 2013, portanto há mais de 10 anos. Brasil 3, Espanha 0, final da Copa das Confederações, 2 gols do Fred, 1 gol do Neymar. Talvez exista nesse período de 10 anos uma vitória tão significativa de um time dirigido pelo Luiz Felipe Scolari nesse estádio. Eu não me lembro. Essa, a de hoje, por tudo que representa para a pontuação, por tudo que representa para o futuro, curto futuro, mas ainda futuro do Campeonato Brasileiro de 2023, para os sonhos e ambições do Atlético, para os sonhos e ambições do Flamengo e para o homem que dirigia a seleção brasileira naquele dia e hoje também dirigiu o Atlético Mineiro, eu não encontro outra partida nesse período que tenha essa mesma importância, essa mesma representatividade. E assim como aquela vitória do Brasil sobre a Espanha, o que o Atlético Mineiro mostrou hoje no Maracanã é o que se chama de padrão ouro do tipo de futebol que este técnico representa, ensina e aplica. Padrão ouro, gostei. Padrão ouro, é o que os médicos chamam de gold standard. Esse exame que você vai fazer é um padrão ouro para diagnósticos e tal. Esse é o padrão ouro do chamado Scolari Ball. Tá bom. Eficiência no ataque, uma defesa sólida a toda a prova, contra-ataque bem explorado e utilizado para definir o placar. 3-0, assim como naquela tarde, noite no Maracanã, 10 anos atrás. É o Galo Prime Gold, diamante, mais ou menos isso. Bom, Arana, Edenilson, que depois do gol do Edenilson, inclusive, derrubaram o Filipão. Eu fiquei preocupada com o Filipão, eu me seguro o Filipão, pelo amor de Deus. E depois o Rubens completou e a gente lembra, né? Ele colocou o Edenilson fez gol. Colocou o Rubens, o Pavão manda para o Rubens e o Rubens faz gol. Ele coloca o Pavão também. Impressionante o Luiz Felipe Scolari nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Fábio? É isso, Marcelo. Boa noite, Marcela. Boa noite a você, ao Felipe, ao André. Boa noite a todos. Perfeitas as palavras do André, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o Flamengo, né? Os erros que o Flamengo cometeu nesse jogo, os espaços que o Flamengo deu para o Atlético. Mas eu vou ficar também com o jogo perfeito, né? Um jogo gigantesco, um jogo que mexeu com todos nós, né? Porque são dois times que ainda sonham com a possibilidade de título, que brigam pela vaga direta na Libertadores. E o Atlético fez um jogo que a gente tem que tirar realmente o chapéu. Um jogo que o Everson, goleiro, fez defesas importantes, que o sistema defensivo funcionou muito bem. Um Atlético que soube anular, né, os principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique. O Cebolinha teve um pouco mais de espaço, usando velocidade. Um time de transição rápida e que conta com 2 dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Paulinho e Hulk. Então, assim, eu acho que o torcedor atleticano tem que ter muito orgulho desse resultado, porque não é fácil jogar no Maracanã lotado, não é fácil enfrentar esse Flamengo, mas o Atlético conseguiu hoje fazer um jogo que tenho certeza que orgulha demais o torcedor atleticano. A gente vai falar muito sobre esse jogo e muito também sobre os desdobramentos na classificação. O Atlético está a 3 pontos do Palmeiras, o Palmeiras está atuando nesse momento. E muito provavelmente, André, em qualquer condição de empate, a vantagem vai ser do Palmeiras. Ele tem um saldo de gols importante em relação ao Galo. E na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que provavelmente vai estar jogando sua vida. Então, são as vidas entrelaçadas. É a novela do Manuel Carlos. Exato, vidas entrelaçadas. Isso aí, jogos entrelaçados. Dos pontos corridos é assim que funciona. E o Cruzeiro pode estar com a vida resolvida, né? Provavelmente, assim, mais provavelmente por lado ruim do que por lado bom, talvez. Eu posso estar me precipitando aí na antecipação das pontuações, mas a minha impressão é que o último jogo vai valer muito para todo mundo que estiver em campo. Sim. E o Palmeiras ele vai ter que enfrentar essa dificuldade, assim como o Cruzeiro. O fato é que, evidentemente, os jogadores do Palmeiras que estão em campo nesse momento sabem do resultado do Maracanã.
e está nas mãos deles. Se o Palmeiras vencer, ele pode, por que não? Pode ser campeão no fim de semana. Sem dúvida. Tem isso. E pela primeira vez a gente pode falar isso. O campeonato pode terminar no que diz respeito à disputa do título na próxima rodada. Pois é, a gente estava querendo falar que o campeonato tinha um campeão desde a 15ª rodada. Que a gente falava, olha, o Botafogo vai ser campeão, não tem para ninguém. Olha aí, a gente tendo que falar sobre quem vai ser o campeão desse campeonato brasileiro e pensando, ou pelo menos tirando o Botafogo, porque é algo muito difícil do Botafogo conseguir reagir agora. Fábio, o que é que aconteceu com o Flamengo lá no Maracanã? É um Flamengo que em algum momento não conseguiu mostrar o que estava mostrando antes ou foi o Galo que foi muito superior? Marcela, foi um jogo ruim do Flamengo. Aí a gente tem que pontuar alguns jogadores, né, que estiveram abaixo da expectativa, um esquema tático, né, que não funcionou. O Flamengo hoje deu muitos espaços pelas laterais do campo para o Atlético Mineiro, tanto que o Tite faz uma substituição no intervalo, né, ele tira o Mateuzinho que não vinha bem e coloca o Wesley, e mesmo assim acaba não funcionando. Então, assim, uma expectativa gigantesca criada, a atmosfera do Maracanã também que empurra o Flamengo à frente, né? O Flamengo tem quase que obrigação de construir o resultado, porque o torcedor impulsiona o time para isso, mas enfrentou um adversário que foi taticamente, tecnicamente perfeito, né? Sim. Então, assim, a gente não adianta diminuir a vitória do Atlético Mineiro colocando todo o peso numa atuação ruim do Flamengo. Eu acho que o Atlético teve muito mérito. O Atlético foi um time que soube marcar o Flamengo, o Atlético foi um time que, quando teve a bola, soube lidar bem com ela, soube ter um controle, tanto que no primeiro tempo o Atlético teve uma maior posse de bola até que o Flamengo, porque soube ter um domínio dos espaços e soube também usar o contra-ataque ao seu favor, que é o forte de Paulinho, que é o forte de Hulk, que é o que aconteceu principalmente em 2 gols do Atlético Mineiro, o segundo e o terceiro gol, que foram jogadas de contra-ataque. O segundo gol logo no início do segundo tempo, então se o Flamengo tinha um ímpeto de buscar o resultado, né, e era isso que o Flamengo imaginava para começando o segundo tempo, sofre um gol muito cedo, esse segundo gol, e aí você obriga o time a sair mais, a dar mais espaço para um adversário qualificado. Então acho que tem muito mérito, tenho certeza que tem muito mérito, Marcela. O Flamengo errou demais, mas enfrentou um adversário que foi perfeito em todos os setores, merecedor do resultado. Eu acho que o Atlético hoje, ele começa a olhar também, acho que como outros times, mas começa a olhar... O joguinho da desgraça. Eu acho que todo mundo, todos os clubes, no final da competição, vão olhar para o campeão. Todos não, aqueles que brigam pelo título, né, que brigariam pelo título, vão olhar para o campeão e falar, poxa, se a gente tivesse dado mais atenção para um jogo, para 2 jogos, a um momento da competição, a gente poderia estar levantando o troféu. E o Atlético é isso, o Atlético na chegada do Filipão passa, se não me engano, 9 jogos sem vitórias, né, o time tem o Filipão, ele demora um pouquinho para ter a engrenagem funcionar, mas já é o melhor time do segundo turno, é um time que vem enfrentando adversários potentes e vem conseguindo resultados elásticos, né? Venceu o Grêmio por 3-0 na sua última partida, consegue vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Então tem o trabalho desse senhor tão capacitado que é o Filipão, que às vezes a gente, né, até achou que em algum momento que não conseguiria mais ou não iria mais exercer a função de treinador, mas que hoje fez muito bem o Atlético Mineiro, e é bacana vê-lo comemorando com os jogadores, né? Caindo, vivendo a atmosfera de um jogo tão grande como esse. E assim, eu vou pontuar com relação a isso. Acho que foi um grande jogo do Atlético Mineiro, em um momento importante da competição, e um time que poderia estar brigando ainda, se briga pelo título, poderia estar brigando ainda mais, porque é um time que tem muita competência, um elenco muito qualificado. Ao fim da partida, o Arrascaeta deu uma entrevista, a gente vai colocar o que ele falou, na linha de luta pelo título, né, para o Flamengo. O Flamengo está nesse contexto de título, aí a gente está vendo o último gol do Galo. Temos o que o Arrasca falou para jogar para Fábio Luciano, que acho que vai chegar o momento que você vai falar do Hulk e do Paulinho. Aí, ó, temos. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no fim do torneio, a gente perde durante o ano todo. Trocamos de treinador e troca a forma de treinar e foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminou na forma que a gente queria. Fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma, corremos atrás, tentamos chegar o mais perto possível, mas sabíamos que hoje era uma final. Perdemos um jogo que iria servir para ver se iríamos brigar até o final, mas
Infelizmente não aconteceu como a gente queria. Com certeza a meta é o G4, agora é tentar ganhar esses 2 jogos que tem pela frente. Ele falou na saída do gramado ao Premier, basicamente jogando a toalha em relação ao título, sim. E é isso, né? Realista, né? Não vende ilusão, seria vender ilusão, né? Não dá mais pro Flamengo, ou dá, Fábio? Assim, matematicamente é possível, né, Felipe? Mas a gente conhece um pouco também com a maneira como o Palmeiras joga, né? Competitividade do Palmeiras, né? A maneira como eles encaram esses jogos finais também para uma busca de título. Seria muito importante para o Flamengo continuar sonhando com essa possibilidade. O jogo de hoje, dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Então, assim, essa é uma declaração do Arrascaeta após a partida. Eu tenho certeza que antes do jogo, né? Após a última vitória, era um time, um elenco motivado para a conquista, né? Achando que era possível ainda isso acontecer. Mas após esse resultado, até a maneira como o Flamengo foi envolvido dentro do jogo, eu acho que agora fica realmente fica a frustração pelo resultado e agora a luta com relação a essa vaga dentro do G4, enfim. E o Arrascaeta, é o que a gente disse, né? Acho que muitos times, eles vão olhar para um cenário como um todo, vão, né, entender que erraram, né, no decorrer do caminho, que deixaram resultados teoricamente mais tranquilos pelo elenco que tem em mãos, resultados que seriam mais tranquilos de serem conquistados, e o Flamengo é um deles, né? O Flamengo tinha condições de brigar forte pelo título brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho, mudança de treinadores, mudança de filosofia, de ideias do dia a dia, isso tudo acaba, como a Arrascaeta colocou, pesando no final da competição aí para você conquistar um título tão importante. Chegar mais torcedor rubro-negro e hoje aqui, diante aí dessa derrota aí para o Atlético Mineiro, Flamengo perde por 3-0 dentro do Maracanã. E vamos ver as estatísticas do jogo. Chutes aí, Flamengo teve 19-11 chutes a gol. Atlético Mineiro teve mais posse de bola, 59% do Flamengo contra 41% do Atlético Mineiro. Precisão de passes, 87%. Apesar do Flamengo não teve muita efetividade. Teve a precisão de passe muito alta, né? Cartões amarelos aí, 3 do Flamengo contra 2 do Atlético Mineiro. Impedimento 3 do Atlético Mineiro e 0 do Flamengo, né? Isso mostra a efetividade do time do Atlético Mineiro, né? Foi mais efetivo do que o time do Flamengo. E logo após a partida, galera, o De Arrascaeta deu uma entrevista bombástica e falou um pouco sobre o momento do Flamengo, sobre o ano do Flamengo aí, o que ele viu, né? Ele fez uma declaração muito forte aí, envolvendo diretoria, técnicos e muito mais, né? Vamos ouvir o que ele falou aqui, o que os apresentadores da Sport TV falou, e eu venho reforçar mais um pouco aqui, né? Vamos ver o que ele falou. Então, galera, a Arrascaeta aqui foi bem sincero aqui, falou que eles correram atrás, tentamos mais perto possível, mas a gente sabia que hoje era uma final. Perdemos um jogo que era praticamente, enfim, a gente tivesse vencido, ia brigar até o final. Mas infelizmente não aconteceu tudo o que a gente queria. Agora é tentar ganhar os 2 jogos que tem pela frente. Acrescentou o De Arrascaeta aí. Ele praticamente jogou a toalha já. Não tem chance nenhuma do Flamengo levar esse título aí. A não ser se o Palmeiras tropeçar, que é uma coisa bem difícil, né? O Palmeiras vem num time bem embalado, muito bem treinado. O Flamengo é o 3º técnico esse ano. É o 3º técnico com o Tite, né? Então, o que o Arrascaeta falou foi a pura verdade. Foi vários técnicos ao longo do ano, cada um com sua mentalidade, seu posicionamento de jogo. Isso aí fica muito difícil o time entender o que o técnico quer dizer, né? E com partidas tão decisivas assim. Foi com o técnico São Paulo, foi com o próprio Victor Pereira. O Flamengo não jogou nada, né?
Então foi assim a declaração forte do De Arrascaeta. Se você gostou da notícia, já deixa o curte, já curte o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, faça parte do Clube do Mengão, se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo, valeu, fui!